Fala, meu povo, fala, galera que está aí antenada e ligada no último treino. Tá chegando a hora da aprovação, tá chegando a hora aí em que vocês irão arrebentar no exame de ordem, que os anjos digam amém, não é verdade, gente? Vejam bem, nós temos aqui 20 minutinhos desse último treino para conversar com vocês sobre alguns temas importantíssimos que poderão cair em prova, na prova do processo de processo civil. Vejam bem. O primeiro tema que eu separei é o tema relativo à audiência de mediação ou conciliação. Essa audiência vocês vão encontrar lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Vejam bem, essa audiência é uma audiência típica do procedimento comum. Quando eu falo de procedimento comum, eu estou dizendo que o procedimento comum é a regra, né? Os procedimentos especiais no processo civil são exceções. Na verdade, a regra é o procedimento comum. A maior parte das ações judiciais, elas seguem esse procedimento comum. E o que é que acontece? Olha só, essa audiência é uma audiência típica do procedimento comum, que é a audiência de autocomposição. O juiz, ele, ao receber a petição inicial, vai determinar a citação da parte ré. Mas não é a citação da parte ré para contestar logo. Não, não. Ele vai determinar a citação da parte ré para que a parte ré compareça a esta audiência, que é chamada de audiência de mediação ou conciliação. Aí você pode até perguntar assim para mim, André, mas qual é a diferença? Vamos colocar aqui logo no primeiro ponto, vejam bem. Vocês podem perguntar assim, André, olha, no primeiro momento, qual é a diferença entre mediação e conciliação? Gente, a diferença é a seguinte, é que na mediação, o mediador, ele não oferece solução, ele apenas tenta restabelecer a comunicação entre as partes, o diálogo entre as partes. Ele não oferece solução. Ao passo que o conciliador, ele tenta conciliar as partes, ele tenta oferecer uma solução e aí as partes seguem se quiser. Mas aí você ainda pode estar me perguntando, André, tudo bem, eu estou entendendo a diferença. Na mediação, o mediador tenta restabelecer o diálogo entre as partes. Não oferece solução, deixa que as partes no diálogo se encontrem. E na conciliação, tudo bem, André, estou entendendo. Na conciliação, as partes elas vão efetivamente ter uma posição do conciliador no sentido de oferecer uma solução. Beleza. Mas, André, a minha dúvida é, quando é que o juiz, ao receber a petição inicial, né, vai mandar citar o réu para comparecer à audiência, quando é que o juiz vai mandar que seja realizada aí no fórum do tribunal uma audiência com o mediador e quando será com o conciliador? A resposta é simples. Será aconselhável a mediação, gente? Será aconselhável o juiz mandar para o mediador quando as partes elas já tinham um relacionamento anterior? Então, se for uma ação onde as partes já tinham um relacionamento anterior, como acontece, por exemplo, com as ações de família, as ações que envolvam direito de vizinhança, um vizinho construiu um janelão que impediu a questão da privacidade do outro vizinho, ou fez um puxadinho lá que vai ocasionar um dano a um vizinho. Enfim, se for uma relação de direito de vizinhança, uma relação de direito de família, se for uma relação entre sócios de uma sociedade ou condôminos de um condomínio, enfim, nessas situações é mais aconselhável que se mande para o mediador. Por quê? Porque o mediador vai tentar fazer com que as partes elas possam restabelecer esse contato e resolvam essas controvérsias. Agora, quando se tratar de processo judicial, de uma ação judicial, onde as partes não tinham tido um relacionamento anterior, como, por exemplo, numa colisão de veículo entre duas pessoas que nunca se viram, que não têm relacionamento anterior, é mais aconselhável que se mande para o conciliador, tá bom? Beleza? Essa é a diferença. Agora, nós temos uma outra questão, é a chamada obrigatoriedade. A princípio, gente, essa audiência ela é obrigatória, tá bom? As partes, elas estarão acompanhadas dos seus advogados, ou, se for o caso, defensor público, é preciso que elas estejam acompanhadas dos advogados ou respectivos defensores, e essa audiência é obrigatória a princípio. Por quê? Porque, vejam, será considerado praticante de ato atentatório à dignidade da justiça se o autor ou o réu deixar de comparecer. É considerado praticante de ato atentatório e, consequentemente, sofrerá punição, olha, uma multa que pode chegar a 2% sobre o valor da causa
essa multa que será revertida, seja para o Estado, se a justiça for estadual, ou para a União, se a justiça for federal. Mas, a princípio, esta audiência ela é obrigatória. André, ela pode ser dispensada, essa audiência? Poderá haver dispensa relativamente a essa audiência? Você pode até perguntar, olha, André, necessariamente, André, vai haver aí a punição, ou, de repente, essa audiência não pode ser dispensada? Gente, a resposta é positiva. Pode, em apenas duas situações que vocês vão encontrar neste mesmo artigo 334. A primeira hipótese qual é? É quando o direito discutido não for suscetível de autocomposição. Vamos colocar lá na tela? Olha só, a primeira situação é quando o direito não for suscetível de autocomposição, houver a indisponibilidade. Gente, aqui o raciocínio é muito simples. Você não pode marcar uma audiência de autocomposição para tentar fazer com que as partes entrem em acordo sobre algo que é indisponível. Vamos imaginar, por exemplo, eu cito muito nas minhas aulas para os meus alunos, desculpa, eu cito muito para os meus alunos lá a situação da interdição. Já imaginaram se uma pessoa propõe uma ação para tentar interditar outra, dizendo que aquela outra não está no seu estado de capacidade? Não faz sentido, senhoras e senhores. Não faz sentido o juiz designar uma audiência de autocomposição para ver se as partes entram em acordo e que uma diga se está ou não no estado de capacidade. Isso não... Olha, o estado da capacidade é indisponível. O juiz ele tem uma ação dessa natureza, por exemplo, que dá sequência, que mandar produzir provas para verificar a veracidade. Então, se o direito discutivo for indisponível, não há realização, essa audiência será dispensada. E uma segunda situação, muito importante, é se ambas as partes, elas não desejarem, elas manifestarem, né, a sua ausência de desejo relativamente à realização dessa audiência. Aí você pergunta, André, mas elas vão fazer como? Vejam bem. O autor tem lá no artigo 319, como um dos requisitos da petição inicial, a sua opção. Ele tem que dizer se ele quer ou se ele não quer. Tá? Então, lá no final da petição, ele tem que colocar, declara o autor que... Aí vai colocar lá, que tem interesse, ou então que não tem interesse na audiência de autocomposição. Tá bom? Ele tem que colocar isso. Tanto é, gente, que eu tenho visto muitas petições em termos práticos, de petições judiciais, petições iniciais, que o sujeito esquece de colocar isso, se ele quer ou se ele não quer, e o juiz manda ele emendar. Manda ele emendar no prazo de 15 dias, né, com base no artigo 321, para que ele diga se ele quer ou se ele não quer. Mas olha que coisa interessante. Mesmo que o autor diga que não quer, ainda assim, mesmo ele dizendo que não quer, o juiz determinará a citação do réu e designará a audiência e vai intimar o advogado do autor para que informe o seu cliente e compareça à audiência. Agora vejam, o autor já tinha dito que não queria, tá? Se até 10 dias antes da data da audiência o réu protocolar a petição dizendo que também não quer, olha, o autor já tinha dito que não queria, o réu agora está protocolando petição até 10 dias antes da data da audiência dizendo que não quer, consequentemente essa audiência será cancelada. Olha, caiu uma questão muito interessante no exame de ordem, não sei se foi no passado ou no retrasado, que dizia o seguinte, que alguém, A tinha proposto uma ação contra B, tá? A tinha proposto uma ação contra B e o advogado dela tinha sido intimado para audiência de autocomposição. Só que ela tinha dito, a autora, tinha dito que não tinha o menor interesse, que não iria, né, comparecer. Só que aí o advogado dela, né, alertou, né, de que essa audiência é uma audiência voltada para a autocomposição, para tentar fazer acordo, parará. Aí, dada a situação hipotética, é correto afirmar. Qual era a resposta correta? A resposta correta era a que dizia que o advogado deverá alertá-la que o seu não comparecimento poderá ocasionar a aplicação de multa. Essa era a resposta da questão. Então, vejam que as respostas da OAB, gente, essas provas da FGV, estão todas na lei, em especial no Código de Processo Civil, em sua maioria. Então, vocês encontram a resposta. Agora, é claro, eles não vão copiar e colar a resposta e colocar lá. Eles vão colocar um problema pequeno que será resolvido com base no texto da lei. Tá bom? Olha, nessa audiência, se houver acordo, ótimo, o juiz homologa por sentença, o processo é extinto com resolução de mérito. O processo é, consequentemente, extinto com resolução de mérito. Agora, se não houver acordo, a gente passa para um segundo momento, que é exatamente com a chamada resposta do réu.
Gente, lá nos artigos 335 e seguinte, vocês vão ver aquilo que nós chamamos de resposta do réu. E aí me chama a atenção o seguinte, essa resposta do réu pode ser uma resposta, em primeiro lugar, omissiva, é o que nós chamamos de inércia, tá? Ora, o réu pode, né? Vamos imaginar, não houve audiência, quer dizer, não houve acordo na primeira audiência, que é a audiência de autocomposição. Não houve acordo. Gente, se não houver acordo, o réu vai dispor do prazo de 15 dias, contados a partir da data da audiência, ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar a sua resposta, ou seja, apresentar a contestação. Se ele não apresentar, se ele permanecer inerte, consequentemente, haverá o fenômeno da revelia, representado aí pela ausência de contestação. A revelia ela vai ocasionar dois efeitos práticos. O primeiro efeito, qual é o primeiro efeito da revelia? É o efeito processual. Que efeito processual é esse, André? É exatamente o julgamento antecipado do mérito. André, o mérito vai ser julgado? Vai. Gente, olha, se uma pessoa propõe uma ação contra a outra, afirma determinados fatos e a outra parte ela não se contrapõe, tudo aquilo que a outra parte disse é considerado verdadeiro. Logo, não há controvérsia, consequentemente, não há necessidade mais de audiência de instrução. Se não há necessidade de audiência de instrução, o mérito já pode ser julgado antecipadamente. Então, esse é o efeito processual. E nós temos o efeito material da revelia, que é exatamente aquele efeito que vocês mais conhecem, que é a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. A presunção de veracidade dos fatos que foram afirmados na petição inicial. Queridos, olha, é muito importante a gente verificar aqui, vejam bem, isso já caiu em exame de ordem anterior e eu sempre costumo ventilar nas minhas aulas. Olha, existe uma possibilidade da revelia não produzir esses efeitos aqui materiais. Ah, André, você está querendo me dizer que é possível que alguém proponha uma ação contra outra pessoa, que esse sujeito aqui não apresente a contestação. E, no entanto, André, o juiz não possa presumir que tudo que o autor disse seja verdadeiro? É verdade, gente. Há situações que a revelia não irá produzir esses efeitos materiais. São 3 situações que vocês deverão levar com vocês no dia da prova. Quais são? Primeiro lugar, olha lá. Pode cair isso na prova, tá? Primeiro lugar, quando a ação versar sobre direito indisponível. Indisponível. Gente, olha, direito indisponível, existem tanto direitos individuais, né, que são indisponíveis, como também o chamado interesse público, que é indisponível. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o interesse individual indisponível. Vamos lá. Lembra um exemplo que eu falei da ação de interdição? Pois bem, imagine que uma pessoa propõe uma ação para pedir a interdição de outra. A gente sabe que nessa vida, né, principalmente nesse país, tem gente capaz de tudo, né? Às vezes até propor uma ação para interditar uma outra pessoa que, na verdade, está no seu estado de capacidade. Existe gente para tudo que é tipo de gente, né? Como diz o ditado. Então, olha só, vamos imaginar que o sujeito propôs uma ação para pedir a interdição de outra pessoa. Gente, a lei diz lá no procedimento, nos artigos 747, que é o procedimento da interdição, 747 e seguinte, do CPC, que esse sujeito aqui, cuja interdição está sendo pedida, ele poderá apresentar uma contestação, não é? Impugnando a interdição, impugnando o pedido de interdição que foi feito em relação a ele. Ele pode apresentar uma contestação, mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que ele não apresente uma contestação, gente, a gente não pode dizer que o juiz vai presumir que ele seja o quê? Incapaz. Por quê? Porque essa ação versa sobre direito indisponível. Então, isso é um direito indisponível, gente. É a mesma coisa que acontece, vem para cá comigo, é a mesma coisa que acontece com o mandado de segurança. Olha só, o mandado de segurança, está lá na Lei 12.016 de 2009, quando uma pessoa propõe, impetra um mandado de segurança, ele pretende o quê? Ele pretende impugnar um ato de uma autoridade pública, de uma autoridade administrativa, não é verdade? Pois bem, imagine que o sujeito vai lá e queira impetrar o mandado de segurança para impetrar um auto de infração que foi lavrado lá por uma autoridade administrativa. Beleza. Queridos, a autoridade administrativa vai ser notificada para apresentar as informações, que tem natureza de contestação, tem natureza. Gente, por mais que essa autoridade administrativa ela não apresente essas informações, o juiz não pode presumir que tudo que o sujeito disse seja verdadeiro. Por quê? Porque nesse caso estará em jogo o interesse público. Olha,
Autoridade pública é um ato de uma autoridade pública que está sendo questionada. Até que se prove o contrário, vocês aprenderam em direito administrativo que o ato administrativo é revestido da presunção de quê? De legitimidade, de veracidade quanto aos fatos. Então, mesmo que uma autoridade pública no procedimento de mandado de segurança não apresente as informações, não conteste, ainda assim o juiz não pode presumir que tudo que o autor no mandado de segurança disse seja verdadeiro. Então, por quê? Porque versa sobre um direito indisponível. Então, este é o primeiro exemplo. Tem um segundo exemplo, uma segunda situação. Uma segunda situação que a gente não pode aplicar os efeitos materiais da revelia, gente, é quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento público imprescindível à substância do ato. André, o que é que significa isso? Petição não está acompanhada de documento público. É o seguinte, gente, existem certos direitos que só podem ser comprovados através de documento público, como, por exemplo, a propriedade. Vamos imaginar que A propõe uma ação contra B, reivindicando a propriedade de um imóvel, dizendo que ele é dono. B não contestou, mas tem um problema aí. A não juntou lá a escritura pública de propriedade. Gente, o juiz não vai presumir que A seja, só pelo fato de B não ter contestado, que A seja o proprietário. Por quê? Porque essa propriedade ela tem que ser provada através de um documento público específico. Tá? Uma terceira e última situação, talvez a situação mais comum aqui em exame de ordem. Qual é? Olha, o juiz não pode presumir como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, tá? Mesmo que o réu seja revel. Quando houver pluralidade de réus e um desses réus apresentar contestação. Essa última situação aqui talvez seja até a mais importante. André, quando é que acontece? Gente, vejam bem. Eu também cito muito esses exemplos nas minhas aulas. Tem aquela velha situação na qual, vamos imaginar, uma pessoa propôs uma ação, uma jovem propôs uma ação contra o médico e o hospital em virtude de uma cirurgia que fora mal sucedida. O que é que acontece? O médico não contestou, ele foi revel. Mas o hospital apresenta a contestação, dizendo que a cirurgia foi um sucesso, que o problema que ela teve foi um problema genético. Não foi em decorrência da cirurgia. Percebam, o médico será revel, porque revel é quem não contesta. Mas o juiz não pode presumir que tudo que foi dito será considerado verdadeiro. Por quê? Porque mesmo o médico não tendo contestado, a contestação do hospital, o hospital foi um dos réus e apresentou a contestação, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Então, a contestação do hospital irá beneficiar quem? Irá beneficiar o médico. Então, se houver uma pluralidade de réus e um desses réus contestar, consequentemente, a contestação apresentada por um deles irá beneficiar aquele que não contestou. Para a gente fechar, gente, agora aqui o raciocínio, o tempo urge, não é? Olha, a gente diz que o réu ele pode permanecer inerte, mas o mais comum é que ele apresente uma defesa e aí a gente chama de contestação. A contestação é a forma pela qual o réu ele vai se contrapor aos fatos afirmados na petição inicial. Nós temos aqui uma contestação dividida em duas partes. Nós temos tanto as preliminares, como nós temos as defesas de mérito. As preliminares estão lá no artigo 337 do Código de Processo Civil. Tá? Então, nós temos aqui, gente, vamos lá, seguindo aqui comigo esse raciocínio, quando o sujeito, o réu, vai apresentar a contestação, ele vai certamente apresentar a contestação estruturada, em primeiro lugar com as preliminares, que são as defesas de cunho processual, e depois de apresentar as defesas preliminares, ele parte para o mérito. Aqui nas preliminares, gente, vocês vão ver no artigo 337 que o réu pode alegar incompetência absoluta, ele pode alegar incompetência relativa, tanto absoluta quanto relativa do juízo. Aí, ele pode alegar aqui a impugnação ao valor da causa, dizer que o autor colocou o valor da causa mais baixo para tentar se eximir do pagamento lá das custas. Ele pode alegar a impugnação da justiça gratuita, dizer, olha, o juízo deferiu a justiça gratuita para o autor, mas o autor não merece, excelência. Olha, não merece por quê? Ele não merece porque ele está aí nas redes sociais, pousando aí de pessoa rica que viaja, e aqui no processo está lá, ele está desfilando com carros importados, viagens internacionais, e aqui ele está dizendo que não, que é pobre. Olha, o réu pode
impugnar a justiça gratuita deferida ao autor. O réu pode, gente, fazer aqui a alegação de litispendência, dizer, excelência, olha, o autor já propôs essa ação contra mim, está em trâmite em outro juízo, ele está repetindo uma ação que já se encontra em curso. Gente, o réu pode alegar coisa julgada, coisa julgada. Vejam, então, que são várias as matérias, que estão todas aí no artigo 337, vocês vão ver, tá? Como, por exemplo, uma que é muito importante, já caiu em exame de ordem, é a chamada convenção de arbitragem. Não é? O réu pode dizer assim para o juiz, ó, excelência, eu tenho um contrato com o autor e nesse contrato há uma cláusula dizendo que qualquer lide, qualquer controvérsia que surgisse do contrato seria resolvido não por aqui pelo judiciário, mas sim por um tribunal arbitral, por uma câmara arbitral ou por um árbitro. Então, existe um fato impeditivo, excelência. Ele não poderia ter ingressado com essa ação aqui. Então, o réu vai pedir que o juiz extinga o processo em resolução de mérito, não é? Alega na arbitragem. Agora, gente, a gente não sabe se as preliminares serão arguídas. Por isso, aqui no mérito, o réu ele tem que passar no mérito a impugnar todos os pontos que foram levantados pelo autor, tá? É isso que nós chamamos de princípio do ônus da impugnação específica. Compete ao réu, na contestação, impugnar todos os pedidos que foram narrados pelo autor, sob pena de, deixando de impugnar qualquer dos pedidos, aquele pedido ser considerado incontroverso e logo ser julgado procedente, tá bom? Uma última observação, só para a gente fechar, é que você pode perguntar, André, mas tem ainda outra defesa, a reconvenção, não é? O réu pode contra-atacar? Aí a minha resposta é sim. Só que o réu, ele contra-ataca, a reconvenção hoje, ela é apresentada na própria contestação. Não há necessidade de se apresentar numa peça em separado. Então, se o réu quiser exercer o seu direito de ação, formulando um pedido contra o autor, ele vai fazer na própria contestação, abrindo um tópico para um capítulo para a reconvenção. É aí onde ele exerce o seu direito de ação. Desde que a sua reconvenção ela seja conexa com a ação principal. O que é isso, André? Vou falar no popular. É preciso que a reconvenção, contra-ataque do réu, se relacione com os mesmos fatos que foram narrados na petição inicial. Por exemplo, se o autor propõe uma ação em virtude de um acidente de trânsito, cobrando os danos ao réu, se o réu achar que a culpa não foi dele, mas foi do autor, ele pode apresentar a contestação, dizendo que a culpa é do autor, e apresenta a reconvenção pedindo a indenização, exatamente para alegar que a culpa foi do autor e não dele. Uma última observação, agora essa é a última, tá, gente? Essa é a última. A reconvenção ela tem que atender aquilo que a gente chama de princípio da autonomia. Significa dizer, gente, que ainda que o autor desista da ação principal, a reconvenção ela prosseguirá. Então, a extinção da ação principal, né, do pedido da ação principal, ou a desistência do autor, isso não impede o prosseguimento do processo quanto ao pedido formulado na reconvenção, ok? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, anotado aí essa rápida revisão, vocês seguem aí com as demais revisões e eu espero que nessa prova, não é, dê tudo certinho, tranquilidade, força na mente, sabendo que tudo, a gente tem sempre dito isso nas nossas aulas, tudo sempre acontece de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele já preparou o melhor para vocês, tá? Tá lá. André, por que ele já preparou? Ele já preparou. Uma prova disso, de que ele prepara o futuro da gente, tá? Ele tem um futuro melhor possível para cada um de nós, tá lá no livro de Isaías, o capítulo 46, salvo engano, versículo 10, que ele já foi, antes de ir, ele já sabia o futuro desfecho. Quando ele foi, ele já sabia o que seria do início e já sabia o que seria do futuro. Ou seja, ele preparou um futuro lindo para cada um de nós e vocês irão conseguir esse futuro. Basta que tenham tranquilidade e cada um faça a sua parte. No mais, deixa com ele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Grande abraço.